TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 9h35. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a audiência pública que vai debater o projeto da Lei Orçamentária Anual, que prevê um orçamento para o ano que vem de 6,4 bilhões de reais para a cidade de Campinas. Esta audiência será presidida pelo vereador Luiz Cirilo, que é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Então vamos acompanhar. Bom dia a todos. Declaro aberta a 25ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, para que possamos iniciar um debate, discussão dentro dessa Casa de Leis do PLO 221/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2021. Quero lembrar a todos que esta 25ª audiência foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no dia 29 de outubro próximo passado. Quero destacar aqui a presença dos vereadores, professor Alberto e vereador Luiz Iabico. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-los e desejando, então, uma sessão profícua. Quero também registrar a presença aqui do meu amigo vereador André von Zuben, presente desde o início dos trabalhos. Jorge da Farmácia. O Jorge também entrou? Então, quero registrar aqui a presença do vereador Jorge da Farmácia. Peço desculpas aos vereadores, é que a nossa tela, ela é... Pode abrir aqui para mim? Um minutinho só, que está um problema de visual aqui, eu não consigo enxergar as pessoas presentes. Pronto. Agora nós temos, então, voltamos a restabelecer o sinal desse computador. Peço, então, desculpas inicialmente ao vereador André von Zuben e ao vereador Jorge da Farmácia, que a tela não estava completa. Mas lembrando, então, que nós iniciaremos, então, a discussão do projeto de lei ordinário 221/2020, que trata do orçamento do ano para o exercício de 2021. Conto aqui, fisicamente, com a presença do secretário municipal de Finanças, Tarcísio Sintra. Quero registrar aqui que participa dessa audiência pública de forma online o secretário de Saúde, Carmo de Souza, o secretário de Transporte e presidente da ENDEC, Carlos José Barreiro. Presente aqui no plenário dessa casa, o diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, João Carlos Ribeiro da Silva. Destacar aqui a presença do secretário municipal de Serviços Públicos, interagindo com essa comissão, o Ernesto Paulela. O diretor de projetos da Secretaria de Infraestrutura, Renato de Camargo Barros. O diretor executivo da FUMEC, Leandro Carvalho de Oliveira. O diretor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Pedro Ângelo Costa. A diretora do Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, Rosana Moura. Ou seja, na medida que for entrando mais secretários ou diretores ou representantes dos secretários, esse vereador, na medida correta e oportuna, irá mencioná-los. Mas temos número mais do que suficiente e pessoas mais do que capacitadas para que possamos, então, iniciar a discussão. Quero já passar ao secretário Tarcísio Sintra para que possa discorrer sobre o projeto de lei ordinária 221/2020, que trata do orçamento para o exercício de 2021.
Bom dia a todos, bom dia ao vereador Cirilo, presidente dessa mesa, aos colegas vereadores aqui presentes, Iabico, o professor Alberto, o André Von Zuben, o Jorge da Farmácia, aos meus colegas de secretariado pela disponibilidade de estarem participando dessa audiência virtualmente, o Dr. Carlos, secretário de Saúde, o Barreiro, secretário de Transporte, e aos diretores que representam as suas secretarias, ao Paulo de Serviços Públicos, ao Pedro da Assistência, ao Renato da CEINFRA, à Rosana da Educação e ao Leandro da FUMEC. É um prazer estar novamente nessa Casa de Leis, podendo transmitir à população de Campinas o orçamento, o programa para o ano de 2021. Só queria fazer um comentário, essa é a 23ª audiência pública que estou participando, representando a Secretaria de Finanças no governo do prefeito Jonas Donizete. Então, a apresentação é técnica, então eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor João Carlos, de Contabilidade e Orçamento do município de Campinas, para que possa fazer a apresentação. Bom dia a todos, bom dia, um agradecimento ao presidente Cirilo, que está comandando a mesa aqui hoje, que a gente consiga fazer um ótimo trabalho. Ao secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, aos demais secretários aqui presentes, aos vereadores aqui presentes nessa reunião, né, o professor Alberto, o vereador André Von Zuben, o Jorge da Farmácia, o Luiz Abico e demais diretores das secretarias da Prefeitura que estão aqui online, presente, para também poder esclarecer aí um pouco sobre a proposta orçamentária de cada setor. A gente então pode dar início à nossa apresentação. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente dar início então à apresentação. Bem, aqui tem um sumário da nossa apresentação, onde a gente vai apresentar aqui os parâmetros macroeconômicos que foram utilizados aí na elaboração das projeções para o orçamento 2021. Também o panorama fiscal do nosso município, né, realizado até 2019 e alguma coisa de 2020. Também a previsão orçamentária de receitas, a previsão orçamentária das despesas e alguns destaques de investimento das principais secretarias da Prefeitura de Campinas, de setor fim. Então, dando início então, à nossa apresentação dos parâmetros macroeconômicos, também ao panorama fiscal, nós temos aqui os índices, né, que foram utilizados aí na base de agosto para o orçamento. Então, o IPCA em 2019 ele foi de 4,31%, a previsão para 2020 é de 2,70% e para 2021 a previsão do Banco Central é de 4,58%, lembrando que é base em agosto. Em face da pandemia e de tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, essas projeções podem sofrer alterações aí até o final do ano. O PIB de São Paulo tem uma previsão de crescimento, aliás, teve um crescimento em 2019 de 2,80%. A previsão para 2020 da Fundação SEAD é de menos 2,70%. E há uma previsão até otimista para 2021 de um crescimento de 5%. O INPC, também previsão do Banco Central, em 2019 foi de 4,48%. Para esse ano, a previsão é de 2,42%. E para 2021 a previsão é de 3,87%.
A receita corrente líquida do município de Campinas em 2019 foi de 5.139.117.773. A previsão no orçamento desse ano de 2020 é de 5.497.699.733. E a previsão no orçamento de 2021 é de 5.435.972.881. Aqui a gente demonstra a evolução do resultado orçamentário já dentro do panorama fiscal que a gente se encontra. Em 2016, o resultado orçamentário foi negativo em 245 milhões. Em 2017, ele foi para 279 milhões. Em 2018, nós quase conseguimos reduzir a zero e tornar ele positivo, mas ele ficou ainda negativo em 4 milhões. 960 mil. Já em 2019 ele ficou positivo em 293 milhões. E no segundo quadrimestre ele fechou em 508 milhões, segundo quadrimestre de 2020. Aqui a evolução do resultado primário, também dentro dessas projeções. O realizado em 2019, o resultado primário foi de 357 milhões. O resultado primário após o pagamento do serviço da dívida, ele foi para 414 milhões negativo. Em 2017, ele foi negativo em 367 milhões. E após o pagamento do serviço da dívida, 440 milhões. Em 2018, o resultado primário foi de menos 55 milhões. Com o pagamento da dívida, ele vai para 140 milhões negativo. Já em 2019, ficou positivo em 233 milhões 190 mil. Após o pagamento da dívida, 151 milhões e 300 mil. E ainda dentro desse panorama fiscal, a gente apresenta aqui a evolução das receitas no período 2016-2019. Então, as receitas correntes em 2016 foi de 4 bilhões e 9 milhões. As receitas intra-orçamentárias foram de 164 milhões e 900 e as receitas de capital de 76 milhões e 600. Em 2017, as receitas correntes realizadas foram de 4 bilhões e 70 milhões e 600 mil. Receita intra-orçamentária, 200 milhões e 300 mil. E receitas de capital de 169 milhões e 700 mil. Em 2018, as receitas correntes realizadas foram de 4 bilhões e 565 milhões e 200. As receitas intra-orçamentárias de 191 milhões e 600 mil. E as receitas de capital de 121 milhões e 900 mil. Já em 2019, a receita realizada foi de 5 bilhões 376 milhões e 600 mil. A receita intra-orçamentária 266 milhões e 100 mil e as receitas de capital de 175 milhões e 500 mil. Então, só frisando, em 2019 nós ultrapassamos aí a casa dos 5 bilhões de reais de receitas correntes. Aqui na apresentação, agora a gente já faz como que se comportou a despesa nesse período também 2016-2019. Então, aqui na despesas com pessoal, tivemos em 2016 uma realização de 2 bilhões 288 milhões, juros e encargos da dívidas foram de 17 milhões e 500 mil e outras despesas correntes de 2 bilhões e 19 milhões e 800 mil. As despesas de capital somaram 171 milhões e 100 mil, uma despesa total em 2016 de 4 bilhões 496 milhões e 900 mil. Em 2017, as despesas realizadas com pessoal e encargos foram de 2 bilhões 346 milhões e 600 mil, juros e encargos da dívida de 25 milhões e 200 mil e outras despesas correntes com uma realização de 2 bilhões 135 milhões e 800 mil. Outras despesas de capital realizadas foram de 212 milhões e 400 mil. No total, em 2017, as despesas totais do município foi de 4 bilhões 720 milhões de reais. Em 2018, o pessoal em encargos realizou 2 bilhões 391 milhões e 200 mil, juros e encargos da dívida 38 milhões e 900 mil e outras despesas correntes 2 bilhões 216 milhões e 300 mil. Despesas de capital realizadas foram de 237 milhões e 300 mil,
gerando uma despesa total de 4.883.700.000. Agora, em 2019, o pessoal em encargos realizou 2.595.500.000, juros em encargos da dívida 57.100.000 e outras despesas de capital com 2.463.800.000 e despesas de capital realizada 408.600.000. No total, foram realizados 5.525.000.000 de reais. Bom, passado esse panorama fiscal, a gente vai para a previsão orçamentária da Lei Orçamentária para 2021. Então, dando início aqui à apresentação das receitas estimadas, a gente já faz um comparativo com o orçamento 2020. Então, as receitas próprias estimadas para 2021, 4.467.336.000. No comparativo com a receita estimada para 2020, houve uma queda aí na previsão de menos 3%. Esse ano a previsão é de 4.606.971.000. As receitas vinculadas também têm uma queda em relação ao orçamento desse ano de menos 1,6%. A previsão para 2021 é de 916.307.000. Desse ano de 2020 é de 931.258.000. As receitas da administração direta têm um aumento de 102%. A previsão para 2021 é de 1.090.915.000, contra uma previsão desse ano de 539.166.000. Receitas com operações de crédito também é uma queda significativa em relação ao orçamento desse ano. Para 2021, a previsão é de 23.623.000 e desse ano é de 129.567.000. Então, no total da receita prevista, 6.498.180.000 para 2021, contra uma previsão de 6.206.963.000 de 2020, que dá uma variação de 4,7% em relação ao orçamento 2020. Aqui é a origem dos recursos do orçamento. A receita própria ela representa 70% do orçamento, a administração indireta representa 17%, os recursos de transferência do governo federal representa 7%, recursos do orçamento do Estado representa 6% e operações de crédito 0,4%. Aqui a gente destaca as receitas com orçamento 2021, as principais. Então, dentro do orçamento 2021, as receitas correntes, ela está em 5.714.086.000, sendo receita com impostos, taxas e contribuições de melhoria de 3.067.645.000, onde destacamos aqui as receitas que têm a participação direta do município, né? Em especial aí da Secretaria de Finanças. Então, o IPTU, a previsão de arrecadação, 994.927.000, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, de 1.273.122.000, o ITBI, 197.211.000, o Imposto de Renda Retido na Fonte, 320 milhões, taxas, 282.385.000. As receitas de contribuições, 264.843.000 e receita patrimonial, 227.208.000. Receita de serviço, previsão orçamentária de 28.924.000. As transferências correntes, a previsão orçamentária total é de 1.958.173.000, onde destacamos aqui o repasse com ICMS de 852 milhões, repasse com IPVA na cota parte do município de 265 milhões, transferências do SUS 298.538.000, as transferências do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, de 320 milhões, a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios de 72 milhões e demais transferências correntes 150.635.000. No grupo de outras receitas correntes, a previsão é de 167.292.000. As receitas intra-orçamentárias
são previsto no orçamento 724.357.000, sendo contribuição patronal 352.100.000, taxa de administração para o Camprev 37.257.000 e aporte para amortização do déficit atuarial 335 milhões. Receitas de capital, a previsão orçamentária é de 59.737.000, sendo que operações de crédito 23.512, transferências de capital de 33.787.000 e outras receitas de capital de 2.438.000. A receita total, então, 6.498.180.000. Nessa próxima tabela, vamos demonstrar aqui, então, o orçamento das secretarias para o orçamento de 2021. Aqui a minha tela vai ficar na frente. Então, destacamos aqui o orçamento da saúde, né, que é composto pelo Fundo Municipal de Saúde e a Rede Mário Gatti. Então, no total da saúde, o orçamento para 2021 é de 1.637.465.942, o que dá uma 11% no comparativo com o orçamento de 2020, que é de 1.557.830.746. A Secretaria Municipal de Educação tem um orçamento para 2021 de 1.226.182.000, que dá aí também uma variação de 1,57% em relação ao orçamento de 2020, que é de 1.207.279.000. O Camprev, ele vem em seguida como também um dos principais orçamentos do município, o terceiro na lista aí, né? Uma previsão orçamentária de 1.082.478.000, e ele representa aí uma queda de 0,88%, né? O orçamento desse ano é de 1.092.110.300. Os encargos gerais, uma previsão orçamentária para 2021 de 799.847.000, contra uma previsão nesse ano de 420.756.000, um aumento aí de 90%. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, uma previsão orçamentária de 417.798.000 para 2021, também apresenta uma queda de 6,11% em relação ao orçamento desse ano, que foi de 444.978.000. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Cidadania, o orçamento para o ano que vem é de 210.642.000. O desse ano é de 208.006.000, que dá uma variação de 1,27%. A Secretaria Municipal de Transporte, a previsão é de 167.051.000. O desse ano é de 294.063.000, que dá uma queda de 43%. A Câmara Municipal tem 148.015.000 de orçamento para 2021. Desse ano é de 147.692.000, dá uma variação de 0,22%. A Secretaria Municipal de Finanças, com orçamento de 104.317.000 para 2021, também apresenta uma queda de 14,29% em relação a 2020, que foi de 120 milhões, que é, né, 121.703.941. A Secretaria Municipal de Segurança Pública tem um orçamento para 2021 de 78.749.000, também apresenta queda em relação a 2020, de menos 2,29%. Secretaria Municipal de Recursos Humanos vai ter um aumento aí de 5,94%, ela tem um orçamento para 2021 de 75.186.000, contra o desse ano que é de 70.969.000. Secretaria Municipal de Cultura, com orçamento de 59.687.000, desse ano é de 63, ela apresenta 63.444.000 em 2020, apresenta uma queda de menos 5,9%. A Fundação Municipal para a Educação, a FUMEC, orçamento de 58.189.000.
também apresenta uma ligeira variação negativa de menos 2%. O gabinete do prefeito tem uma previsão orçamentária de 58.332.000, o destino é de 58.846.000, uma queda também de 0,87%. A CETEC tem um orçamento previsto para 2021 de 55.296.000. A previsão de orçamento de 2020 é 56.300.000, também apresenta uma variação negativa de menos 1,78%. A Secretaria Municipal de Justiça, uma previsão orçamentária de 50.703.000. O desse ano, 2020, é 46.962.000, uma variação positiva de 7,9%. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, orçamento para 2021 de 50.049.000. O desse ano é 52.254.000, uma variação de menos 4%. A Secretaria Municipal de Habitação apresenta uma variação positiva de 11%. O orçamento 2021 é de 44.848.000. O desse ano, 2020, é 40.128.000. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, previsto 40.359.000 para 2021. Desse ano é de 42.479.000, uma variação negativa de 4,9%. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, previsão orçamentária para 2021, 38.277.000. 2020, a previsão é de 42.858.000, uma queda de 10%. A Secretaria Municipal de Administração, praticamente quase igual ao desse ano, 2020. A previsão é de 24.528.000, desse ano é 24.679.000, uma variação de 0,61 negativo. A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, a previsão orçamentária é de 21.398.000, desse ano é de 22.037.000, uma variação negativa de menos 2,9%. A Secretaria Municipal de Comunicação também apresenta uma ligeira queda. A previsão desse ano, a previsão para 2021 é de 19.387.000 e desse ano 20.398.000. Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a previsão para 2021 é de 9.568.000, esse ano é 10.122.000, também é uma ligeira queda. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a previsão orçamentária para 2021 é de 6.987.000, o desse ano também é 7.165.000, também uma ligeira queda. A Secretaria Municipal de Gestão e Controle, a previsão para 2021 é de 6.100.000, desse ano de 2020 é 6.442.000, também uma variação de menos 5%. Secretaria Municipal de Gestão, Gestão e Controle já foi, né? É a Fundação José Pedro de Oliveira, orçamento 2021, 4.715.000, desse ano é 4.798.000, também uma variação negativa de menos 1,7%. O Gabinete da Ouvidoria, orçamento de 2021 é 2.013.000, o desse ano 2020 é 2.285.000, que dá uma variação de menos 11,9%. Então, no total, orçamento de 2021, 6.498.180.000, uma variação positiva de 4,69% em relação à LOA 2020, que é de 6.206.963. Essa tabela a gente faz um comparativo das despesas por categoria econômica, também aqui comparando o orçamento 2021 com a previsão do orçamento 2020. Então, as despesas correntes para 2021 é de 6.075.470.000, que dá uma variação de 9% em relação ao orçamento 2020, que é de 5.576.011.000. Pessoal e encargos tem uma variação de 4,1%. A previsão para 2021 é de 2.865.981.000 e o desse ano 2020, 2.754.341.000. Juros e encargos da dívida há uma variação negativa de menos 10%. A previsão 2021 é de 95.459.000 e a LOA desse ano é 106.372.000. Outras despesas correntes, no total para 2021, 3.114.029.000.
uma variação de 14,7% no orçamento desse ano, que é de 2.715.297. As despesas de capital apresentam uma queda de 25,9%, estão previstas para 2021 345.573.000, contra uma previsão para 2020 de 466.060.000. Os investimentos têm uma queda de 35%, então estão previstos na LOA 242.632.000, contra uma previsão desse 2020 de 373.286.000. As inversões financeiras também apresentam uma queda de 67%, estão previstos 7.771.000 para 2021, contra 24.100.000 no orçamento 2020. A amortização da dívida um aumento de 38,6%. A previsão no orçamento 2021 é de 95.169.000 e a de 2020, 68.673.000. Reserva de contingência, uma queda de 53%, 77 milhões estão previstos para o orçamento 2021 contra 164.890.000 do orçamento desse ano, onde a gente abre aqui a reserva de contingência do Camprev, e para 2021 é de 47.136.500 e o desse ano de 2020 é de 151.890.500. Da Prefeitura, a reserva para 2021 é de 30 milhões, contra 13 milhões desse ano. Então, no total, o orçamento aí por categoria econômica, de 6.498.180.000, uma variação de 4,7% em relação ao orçamento 2020, que é de 6.206.963. Também é uma visão por gráfico aqui das principais despesas por categoria econômica, né? O custeio representa 45% do orçamento. As despesas com pessoal ativo e inativo representam 44%. Os investimentos representam 4%, juros e encargos da dívida 6% e reserva de contingência de 1% do orçamento. Já aqui os recursos destinados para a educação. Então, nós temos para a educação 1.076.360.000 dos recursos próprios. A receita de impostos, que é base para cálculo, que é a arrecadação própria, é de 4.281.210.000, então que dá um percentual de aplicação de 25,14% em atendimento à legislação. Os recursos destinados à saúde é de 1.222.576.000, lembrando que só do recurso próprio, né, cuja base de cálculo é 4.281.210.000, que é a mesma base utilizada para a educação, e o percentual aplicado é de 28,56% dos recursos próprios em saúde. Agora a gente vai entrar na apresentação dos principais destaques de cada secretaria de atividade de fim da Prefeitura. Então, destacando aqui os investimentos previstos para a LOA 2021 da Secretaria Municipal de Educação, onde tem construção de unidade de ensino fundamental no bairro Parque Itália, construção de unidades de educação infantil no Residencial Flávia, na Vila Olímpia, no Parque dos Pomares, no DIC, no Planalto de Viracopos e na Vila Tupi. Estão previstos também cobertura de quadras esportivas em 22 unidades educacionais. Também estão previstas ampliação de unidade educacional da CEMEI Sônia Maria Alves Pérez. Então, no total de investimentos da Secretaria Municipal de Educação é de 30.200.000. Secretaria Municipal de Saúde, os principais investimentos que constam do orçamento de 2021 é a construção do CRAIME, parte é orçamento da União e parte é recurso próprio, um total de investimentos para 2021 de 8.009.466.000. Estão previstos também a construção do CS Campina Grande, com recurso próprio de 2.462.898.000. Previsto também a construção do CS Cosmos Sirius,
com recursos do SUS e recursos próprios da ordem de R$ 3 milhões. Também estão previstas a construção do CS Santo Antônio, também utilizando com recurso de convênio e recurso próprio de R$ 420 mil. Desapropriação do CS Carlos Lourenço, recurso próprio de R$ 430 mil. E reforma do CS Santo Odila, com recurso do Orçamento Geral da União e recursos próprios da ordem de R$ 280.986. E aquisição de equipamentos e imóveis para a rede de saúde da ordem de R$ 18.189.305. Então, no total de investimentos previstos na pasta da Secretaria Municipal de Saúde, R$ 32.792.637. Secretaria Municipal de Infraestrutura destaca os principais investimentos aqui com a continuação de algumas obras, né? PAC Quilombo, uma previsão orçamentária para 2021 de R$ 8.492.330. O PAC Santa Lúcia, R$ 4.501.869. PAC Taubaté, com R$ 8.871.719. Pavimentação e drenagem em diversos bairros, da ordem de R$ 7.298.674. Serviço de recap, diversos bairros, R$ 2.189.104. E obras de manutenção e bens móveis, R$ 2.509.970. Então, no total da infraestrutura, orçamento previsto para investimentos de R$ 33.863.666. A Secretaria Municipal de Transportes, continuação então do projeto BRT e obras de finalização, orçamento previsto R$ 20 milhões. Obras de convênio Detran, R$ 2.730.000. E aquisição de equipamentos, orçamento previsto aí de R$ 1 milhão. Então, no total da transportes, orçamento de R$ 23.730.205 para investimentos. Secretaria Municipal de Habitação tem um orçamento para requalificação e melhoria de infraestrutura básica de núcleos urbanos de R$ 10.500.000. A Secretaria Municipal de Esportes destaca construção de campos de futebol society no Taquaral, na Costa e Silva, no Padre Anchieta e no Flamboyant, um orçamento previsto de R$ 1.381.250. Também prevista a construção de pista de skates na Praça de Esportes Gilberto Campos Valente, de R$ 623.750. E reformas de praça de esportes imobiliário, R$ 2.790.396. Então, no total, a Secretaria de Esportes disponibiliza R$ 4.795.396 para investimentos. A Secretaria Municipal de Cultura estão previstas aí obras e reformas em equipamentos culturais com recursos próprios de R$ 2.160.000. Por último, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, garantia de recursos no orçamento para manutenção da execução direta e início da execução do Centro Dia do Idoso de R$ 107.538.922. Também o serviço de cofinanciamento, com a prorrogação dos termos de colaboração ao serviço da rede parceira OSCs e continuidade das ações emergenciais para atender parcela da população atingida pelas consequências financeiras da Covid-19, orçamento previsto de R$ 89.009.610. Também prevista a conclusão da obra de construção e equipagem do Centro Dia do Idoso através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, orçamento de R$ 1.085.000. Então, no total, assistência social, orçamento de R$ 198.353.532. Bom, essas eram as principais informações aí que a gente detalha da peça orçamentária e ficamos aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas dos participantes. Agradeço aí João, eu quero inicialmente agradecer a exposição do projeto de lei. Nós temos alguns vereadores presentes, alguns secretários também, mas é importante a gente informar
que na própria publicação do Diário Oficial de 29 de outubro, nós estamos deixando o link disponível à população para participar, é o www.campinas.sp.leg.br, como também o WhatsApp, que é 19 é o DDD 97829 3776. Então, eu vou repetir o WhatsApp. 19 é o DDD 97829 3776. Então, agora eu já passo aqui, eu deixo aberto. Nós temos alguns vereadores, caso queiram fazer uso da palavra. Vejo aqui o vereador Luiz Carlos Rossini também presente, vereador Luiz Abico, vereador André Von Zuben, vereador Jorge da Farmácia, vereador professor Alberto. Então, eu deixo aberto aos vereadores, caso queiram fazer alguma participação nesse momento. Vereador André Von Zuben. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, colegas, presidente, Cirilo. Um minutinho só. Um minutinho. Pois não, vereador André, peço para que o senhor repita o início de sua fala. Ok. Bom, desejar bom dia a todos que assistem essa audiência pública, saudar o presidente, em seu nome, todos os colegas vereadores que estão presentes, e em nome do Tarcísio, todos os secretários, diretores e técnicos da Prefeitura. Eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas, eu queria uma informação com relação aos encargos gerais, que tem um aumento de 90%. Eu gostaria que abrisse um pouco mais esse item, para a gente entender aí o que está representando esse aumento aí nos encargos gerais de 90%. Né? A outra pergunta tem a ver com a expectativa, né, de crescimento do orçamento para o ano que vem. Eu vi que teve a avaliação com base nos índices de PCA e outros, mas nós estamos passando por um momento de recessão em função da pandemia. Eu queria entender um pouco qual que é a real expectativa de que, de fato, se confirme, porque se a economia não reagir a contento, a gente não vai conseguir ter arrecadação de impostos suficiente para esse crescimento que está previsto. Então, uma outra pergunta seria nesse sentido. E, por último, uma pergunta mais conceitual, que tem a ver com a elaboração de orçamento com base zero. Eu queria saber se essa possibilidade ou se isso tem sido analisado de ser feito na Prefeitura ou se tem outra ideia, porque o que a gente tem visto, de um modo geral, são orçamentos que só fazem atualização dos orçamentos anteriores, né? E eu acredito que o orçamento base zero pode ser uma importante ferramenta de gestão para que a gente reveja, inclusive, né, as prioridades de uma prefeitura e de orçamento. Então, eu queria uma visão um pouco mais conceitual aí sobre esse conceito de orçamento base zero, se o pessoal acha que é por aí, não acha, qual que é a opinião. Duas perguntas, então, sobre o encargos gerais, sobre a expectativa real, dado a economia estar com dificuldades por causa da pandemia, e uma mais conceitual sobre orçamento de base zero. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço ao vereador André Von Zuben. O que eu vou fazer, nós temos já o vereador Luiz Abico inscrito para fazer seu questionamento. Então, eu vou pedir para o vereador Luiz Abico já fazer o questionamento. Caso algum outro vereador queira, pode se posicionar. Eu mantenho aqui a ordem da inscrição. E, ao final, nós passamos, então, ao secretário ou ao diretor para que possa responder, porque, às vezes, uma pergunta tem a ver com a outra e fica dentro de um raciocínio lógico as respostas que precisam ser dadas. Então, o vereador Luiz Abico. Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar todos os secretários presentes, especialmente ao técnico João Carlos, pela excelente disposição. Como sempre, há anos venho acompanhando essa demonstração do orçamento através do João Carlos. Ele foi muito preciso em alguns dados que eu tinha dúvida. Essa expectativa realmente da pandemia para o ano que vem, o orçamento, o
o ajuste, né, os obstáculos que nós teremos, é uma pergunta que gostaria de colocar, como fez o Bolzuben. E demais, nós estamos preparando algumas emendas aí que será analisada pela sua comissão, caro presidente. Esperamos que realmente o país volte a crescer, que a economia de Campinas volte a reaquecer. É necessário uma Campinas metrópole agora, com tantos investimentos. Eu fiquei muito aí satisfeito com o orçamento na parte da infraestrutura, especialmente do BRT, que é uma obra enorme, temos que dar continuidade, não podemos parar no final, vai transformar a cidade. E mais uma vez parabenizar a Secretaria de Finanças pela gestão aí do nosso orçamento, e parabenizar o João Carlos e demais secretários presentes e demais vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa sessão. Obrigado, vereador Zabico. Eu consulto o vereador professor Alberto, se no momento, vereador Jorge da Farmácia, se no momento tem interesse em fazer um questionamento. Vereador Luiz Carlos Rossini. Vereador Luiz Rossini. Alô? Pois não. Bom dia. Está me ouvindo, presidente? Ouvindo. Bem, primeiro cumprimentar o vereador Cirilo, que mais uma vez preside essa audiência pública com maestria, como sempre faz. Cumprimentar o Tarcísio, o secretário Tarcísio, o Barreiro, o Carmino, o Ernesto Paulela, eu vi o Renato da Infraestrutura, João Carlos também aí que fez a apresentação. Rapidamente, e os vereadores presentes também, Jorge da Farmácia, Iabico, vereador professor Alberto, vereador André Von Zuben. Primeiro, eu acho que esse esclarecimento levantado pelo André é interessante para a gente saber como os efeitos da pandemia na economia está sendo tratado na elaboração da peça orçamentária para 2021. A gente pode perceber um crescimento, um aumento no investimento na área da saúde. Isso demonstra a preocupação do governo, obviamente, em dar prioridade a uma área que hoje talvez seja mais demandada no Brasil, e em Campinas não é diferente, né? E quero até parabenizar o Dr. Carmino, toda a sua equipe, pela forma como tem enfrentado a pandemia em Campinas, né, e garantindo atendimento a todos que procuraram aí a rede pública municipal. Nós temos perspectiva de ampliação da rede. Eu queria que talvez o Carmino pudesse falar que, se nesse crescimento que a gente vê aqui, verifica no orçamento, ligeiro crescimento, contempla dotar as unidades, a rede básica e também a rede Mário Gatti, dos profissionais necessários. Nós tivemos um problema sério por conta da aposentação de diversos profissionais também da saúde, como da educação, que acabaram comprometendo, digo assim, tirando profissionais da rede de atendimento, se a gente tem a perspectiva de reposição desses profissionais. O secretário Ernesto Paulela tem feito um trabalho maravilhoso. Cuidar da manutenção da cidade não é simples. A gente percebe uma pequena redução, né, do serviço, do orçamento da Secretaria de Serviços Públicos, mas nós esperamos que seja suficiente para continuar fazendo esse trabalho de conservação das vias públicas, manutenção das praças, roçada, poda de árvore, que também são grandes demandas da população. E, por último, eu queria que o secretário Barreiro pudesse falar também como é que está, na projeção 2021, a perspectiva de finalização aí das obras do BRT. Nós tivemos um ligeiro atraso por conta da pandemia também, a preocupação de diminuir os trabalhadores dos canteiros de obra, quer dizer, também sentiu o reflexo um pouco da crise, mas com a perspectiva da gente ter finalizada a maior obra de mobilidade urbana da história de Campinas e hoje em atividade no Brasil. Então, eram esses os questionamentos, observações que eu queria deixar, presidente. Um abraço a todos aí. Obrigado. Muito obrigado. Está liberado? Muito obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini.
eu quero informar a todos que a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, realiza a 25ª audiência pública para que possamos discutir o orçamento da cidade de Campinas para o ano 2021. Contamos aqui com a presença de alguns secretários, o secretário Tarcísio de forma presencial e outros secretários participando de forma virtual, e que a população pode e deve participar, questionando, fazendo críticas, sugerindo, né, o que entenda necessário, através do site www.campinas.leg.br. Como também pelo WhatsApp, que é o 19, o DDD 97829-3776. E nesse sentido também chega a pergunta do senhor Marcelo dos Santos Draeta. Pergunta o seguinte: por que não diminui os comissionados? Na verdade, deve cortar os comissionados. Sem comissionados, a nossa cidade evolui e tem muitas verbas para utilizar as despesas, sem precisar de aumentar o IPTU. Então fica aqui a pergunta, né, a colocação, que também será incluído então na reflexão e na ordem de respostas que eu vou pedir aos secretários que façam isso. Como o secretário Ernesto Paulela o secretário Barreiro foi questionado sobre a conclusão das obras do BRT, eu já passo-lhe a palavra para que a gente possa depois retomar o trabalho aqui na mesa do diretora. Muito bom dia, vereador Cirilo, demais vereadores que estão presentes aí nessa reunião de forma virtual ou presencial, André Von Zuben, o vereador Rossini, que acabou de fazer a pergunta, Luiz Iabico, Jorge da Farmácia, professor Alberto, demais colegas aí de secretaria, o Tarcísio, o Paulela, Carmino e outros colegas aí, João Carlos, Renato e tudo mais, que estão presentes nessa audiência. Então é uma grande satisfação poder fazer resposta a uma pergunta como essa. Como foi mencionado pelo vereador Iabico e pelo vereador Rossini, o BRT representa para a cidade de Campinas um verdadeiro marco histórico, porque ela é não apenas a maior obra da história da cidade, envolvendo obras até privadas e públicas, pela extensão da obra, pelo seu impacto urbano, pelo seu nível de investimentos, como ainda é, nesse momento, a maior obra pública em atividade no Brasil. A obra do BRT, apesar dos enormes impactos que ela sofreu devido à pandemia, que ela não ficou isenta desse problema, tivemos muitas equipes que foram contaminadas, uma pessoa contaminada, você tem que isolar toda a outra equipe, e tem que fazer a substituição, tivemos vários problemas de fornecimento de materiais e equipamentos, que as fábricas paralisaram as atividades, e de uns 60, 90 dias para cá, problemas com entrega de materiais básicos, como todo mundo deve estar acompanhando. Está faltando cimento no mercado, está faltando ferro, está faltando aço, uma série de coisas que é evidente impacta uma obra desse porte. Mas, apesar de tudo isso, nós mantivemos a nossa obra dentro de um regime de trabalho bem próximo da normalidade, mantivemos um cronograma que está sendo respeitado praticamente à risca desde o princípio, com alguns pequenos atrasos em função desses problemas que foram mencionados. Mas a nossa expectativa, já foi até anunciado na semana passada, eu estava junto com o prefeito Jonas Donizete numa live aí na última sexta-feira, em que anunciamos a abertura de um novo trecho, que foi naquela oportunidade, que é o trecho ali próximo à PUC Campinas, e agora, nesta semana, até o final dela, nós estaremos liberando pelo menos 3 outros trechos para operação. A liberação dos trechos, ela traz um grande benefício para a população, porque nós já começamos a utilizar aqueles trechos liberados para o sistema de transporte público convencional nesse momento, porque a licitação do BRT está em andamento, né? Mas nós já estamos colocando
abrigos ao lado das estações, etc., e usando os corredores para dar o benefício para a população com o sistema convencional, que já traz enormes ganhos, né, já nesse momento, além do que liberamos também, nos seus diversos trechos, o tráfego para os demais veículos, porque o BRT não é apenas uma obra de transformar a cidade no seu aspecto sistema de transporte público. Ela é uma obra de revitalização urbana. Em todos os trechos que nós estivemos, nós refizemos completamente a drenagem dos trechos, o paisagismo, a iluminação pública foi substituída. Nos 37 quilômetros de corredores, hoje, nós temos na iluminação pública a iluminação a LED, a CPFL trocou todas as luminárias, bem como no próprio corredor, no centro, também a iluminação a LED, inclusive subterrânea, né? Então, há uma grande revitalização. Isso é possível de ser visualizado, basta andar pelos corredores aí, que eu convido todos aqui, não fizeram ainda, que o façam, que vocês vão perceber a quantidade enorme de novas obras sendo feitas, novos conjuntos de apartamentos, instalações comerciais, malls sendo implantados. É uma coisa impressionante a transformação urbana que essa obra propiciou nesses dois distritos extremamente importantes da cidade de Campinas, que são Campo Grande e Ouro Verde, que tem uma grande massa de pessoas que são usuárias do sistema de transporte público. Então, nós estamos, dentro do nosso cronograma, prevendo algumas entregas agora ao longo do mês de novembro. Como eu disse, vamos fazer mais 3, pelo menos, esta semana. Na próxima semana, mais 2 trechos. E até meados de dezembro, nós vamos entregar a obra na sua totalidade, excetuando um viaduto, que é o viaduto por cima da rodovia Bandeirantes, que vai haver um viaduto novo ali no corredor Campo Grande, que a pandemia afetou essa obra de uma maneira assim muito importante, porque nós dependemos de uma aprovação de órgãos de controle, que são a Artesp e também a própria Autoban, que é a concessionária que tem a rodovia sob a sua responsabilidade, que vamos passar por cima dela, que é a Bandeirantes. Então, a aprovação do projeto executivo foi muito morosa, tivemos que fazer isso 2 vezes, então essa obra ela vai ser iniciada, nós vamos dar início. Essa projeção aí de algum investimento para o ano que vem contempla isso, e para ela poder ser finalizada logo no comecinho de 2021. Mas, apesar disso, o sistema estará completamente operacional, porque esse viaduto aí não impede que a operação do BRT ocorra, como, aliás, como eu disse, já está ocorrendo. Então, eu acho que é uma grande vitória desse governo, foi um esforço gigantesco de toda a administração. Eu aproveito aqui para poder parabenizar aqui e cumprimentar dos que estão presentes aqui nesse momento, os meus colegas aí, o Tarcísio, que tem dado um grande apoio aí na liberação das verbas e tudo mais, na ajuda no pagamento das empresas, e ao Ernesto Paulela, que tem dado uma mão enorme no apoio daí da limpeza, do paisagismo e tudo mais, e tantas coisas que a gente tem feito juntos aí na obra do BRT. Então, acho que com isso eu respondo aí as indagações e agradeço aí a oportunidade a todos. E, mais uma vez, parabéns aí, Cirilo, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, secretário Carlos Barreiro. Quero registrar a presença aqui do pastor Elias Azevedo, assim como do vereador Carlão do PT. Bom, nós estamos, então, retomando a audiência pública, lembrando a todos que hoje a Câmara Municipal de Campinas realiza a 25ª audiência pública para iniciar a discussão do projeto de lei 221/2020, que dispõe sobre o orçamento, programa do município de Campinas para o exercício de 2021. Eu quero registrar também a presença online, desde o início dos trabalhos, do senhor Irineu Vicente, que representa a Secretaria Institucional da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu quero já na sequência, então, passar a palavra ao nosso secretário de Saúde, evidentemente com os meus cumprimentos, ao secretário Cármeno, para que possa fazer suas considerações. Haja vista, inclusive, foi mencionado de forma muito inteligente e correta, e faço das palavras do vereador Luiz Carlos Rossini as minhas palavras, né? A pandemia não acabou, acredito eu, espero que
o pico maior já tenha efetivamente passado e Campinas superou, não tendo crises, não tendo comprometimento na sua estrutura da saúde, graças a uma intervenção, a um planejamento capitaneado por Vossa Excelência. Então, fica aqui meus cumprimentos e lhe passo a palavra. Bom dia a todos. Em nome do senhor vereador Cirilo, eu queria cumprimentar todos os vereadores e, em nome do Tarcísio, a todos os secretários que acompanham a nossa audiência. Eu vou ser bastante breve e vou tentar ser didático para que a gente possa passar para os senhores e também para a população que nos assiste, nos acompanha, qual é a real situação momentânea e o que isso poderá implicar na execução orçamentária do ano que vem, como, aliás, houve uma grande interferência na execução orçamentária de 2020. Eu acho que nós nunca vamos nos esquecer 2020 em toda a nossa vida. Nenhum de nós passou pelo que estamos passando em qualquer momento da nossa vida. Acho que a última vez que a humanidade enfrentou algo semelhante foi há mais de 100 anos, com a gripe espanhola, que durou 3 anos, que matou milhões de pessoas através do mundo. E, infelizmente, essa epidemia do coronavírus não acabou, está longe de acabar. Ao contrário, ela está se intensificando no primeiro mundo e há uma enorme preocupação por nós aqui, não só em Campinas, no estado de São Paulo, mas no Brasil, de como essa epidemia possa evoluir. Então, jamais usaremos o passado na epidemia, porque ela está em andamento e ela está ainda causando grandes preocupações. Pessoalmente, eu acho que nós estamos na primeira onda, não temos no radar nenhum sinal de uma segunda onda, mas nós temos sinais de intensificação da primeira onda. Hoje, a imprensa paulistana, começa a falar de um aumento inesperado de casos graves de lotação de UTIs na cidade de São Paulo. E nós vamos avaliar como é a situação, como avaliamos todos os dias aqui em Campinas. Todos os dias nós emitimos um boletim epidemiológico onde a gente avalia todos os indicadores, novos casos, novos óbitos, casos curados, ocupação de leitos de UTI geral, UTI Covid, retaguarda não Covid, retaguarda Covid. Enfim, nós ainda estamos dentro de um cenário muito preocupante. Eu acho que a questão eleitoral turva um pouco isso, porque em determinados momentos se colocam determinadas coisas que são muito difíceis de serem modificadas, como, por exemplo, filas para consultas ou para cirurgias num ambiente de pandemia. Nós temos o estado de calamidade decretado até 31 de dezembro e nós temos a quarentena na nossa cidade decretada até 31 de dezembro também deste ano. Então, nós estamos ainda na pandemia e, sinceramente, vereador Cirilo, não creio que nós entraremos em 2021 com esse cenário resolvido. Nós estamos ainda com esse cenário... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Querem que troque o microfone? Secretário, eu confesso que eu estou ouvindo com um pouco de dificuldade. E eu estou com o volume no último aqui do meu computador. Se o senhor puder trocar o microfone, talvez seja melhor. E se o senhor puder aumentar um pouquinho o timbre da voz, eu acho que vai facilitar para que todos possam ouvir com mais facilidade. Ok, eu vou colocar um outro microfone aqui. Vereador, melhorou? Melhorou um pouco. Vamos deixar o senhor prosseguir um pouco mais para que possamos ter uma avaliação melhor.
O senhor pode falar um pouquinho mais alto? E agora, melhorou? Melhorou. Sim. Ok. Então tá bem. Então vamos seguir. Eu coloquei um microfone auxiliar aqui para que a gente possa continuar. Então, voltando um pouquinho, muito rapidamente, nós estamos com a pandemia em andamento. Nós não temos, como o senhor disse, é verdade, Campinas não colapsou o sistema de saúde, não colapsou o sistema funerário, a gente conseguiu dar dignidade ao atendimento de todos os nossos cidadãos aqui, mas nós temos uma apreensão que tem que ficar no ar, tem que ficar bem estabelecido de que a epidemia não acabou. Há o primeiro mundo, uma segunda onda muito forte, muito grave. Os americanos ainda não saíram da primeira onda e atingiram limiares inimagináveis para um país desenvolvido como os Estados Unidos, a Europa, vários locais com lockdown, e a gente com algum sinal já de intensificação da epidemia no estado de São Paulo, e não é segunda onda, é a primeira onda. Se realmente essa intensificação se confirmar, isto deve se arrastar, a perspectiva técnica disso é que se arraste pelo menos até outubro de 2021. Então é este o cenário, tem que ser colocado claramente para que a gente possa sempre trabalhar com bastante equilíbrio e bastante racionalidade num cenário, como eu já disse, que nunca vivemos anteriormente. Todos os dias são checados todos os dados, e eu digo a vocês, cada dia é um dia. Cada dia é um dia, cada dia pode ter uma notícia boa, cada dia pode ter uma notícia não boa. Então, é uma situação que nós vamos ter que continuar enfrentando com muita serenidade. Em relação à questão de investimentos que foram colocados aí pelo João, tudo que a gente começou, nós terminamos e entregamos. Quer dizer, a última obra da saúde que foi entregue aí esse mês foi o pronto-socorro metropolitano, o Anchieta Metropolitano, que já está funcionando e entregue à população. Todas as outras obras, UBSs, reformadas ou novas, todas foram absolutamente entregues. E esse planejamento que foi mostrado pelo João é um planejamento extremamente pé no chão, inclusive com recursos depositados, como é o Hospital da Mulher, projetos já desenvolvidos pela nossa Secretaria de Infraestrutura. Então, nós temos para o próximo ano a possibilidade de expandir um pouco a nossa rede com projetos e recursos já estabelecidos, não é? Então, não há um investimento enorme como nós fizemos no nosso período, até porque muita coisa teve que ser feita. Eu acho que é uma lista enorme de coisas que foram feitas e para o próximo ano ficam algumas coisas já planejadas e algumas coisas já provisionadas, não é? Em relação à reposição, Rossini, nós tínhamos todo um planejamento de reposição para 2020 que foi, de certo modo, parcialmente cumprido por conta da pandemia. Nós fizemos inúmeros concursos, por exemplo, para médico, nós temos médicos para chamar, nós temos enfermeiros para chamar, nós não temos técnicos de enfermagem, nós teremos que fazer um concurso para técnicos de enfermagem. Mas para as outras profissões a gente tem e a gente vem chamando na medida do necessário. Por exemplo, esse último mês agora, em outubro, nós chamamos, acho que foram 45 profissionais, se eu não me engano, para suprir determinadas necessidades no campo da farmácia, médicos e assim por diante. Nós tivemos, por conta da pandemia, ter que fazer uma contratação bastante extensa, principalmente de médicos, para a rede Mário Gatti, que é o grande efetor da assistência hospitalar. Vocês nos permitiram, através de um projeto de lei, já tinham sido convocados alguns médicos, um grupo de médicos, e nós chamamos agora um grupo de pessoas, foram mais de 220 mil pessoas que foram chamados dentro desse contrato provisório ou temporário até para atender a questão da pandemia. Então, nós, nesse último chamamento, a gente chamou dentistas, nós chamamos enfermeiros, médicos, chamamos
inclusive médicos para o DPSS, para poder atender uma conjuntura importante da assistência alta ao nosso trabalhador. Então é essa a situação. Eu acho importante, vereador Cirilo, que a comunidade saiba que a gente tem enfrentado isso com muita serenidade, com muita discrição, como tem que ser a saúde. A saúde não tem pirotecnia com ela, não tem troféu. Todo dia nós temos que enfrentar com tranquilidade, com planejamento e com compromisso público. Acho que fica essa lição aí, e eu realmente não consigo prever como esta pandemia estará completamente em 2021 e que tipo de interferência ela vai ter na execução orçamentária da saúde. A execução orçamentária da saúde para 2020 foi bastante modificada ao longo do ano por conta da pandemia. Nós praticamente tivemos que manter todas as nossas atividades de urgência, emergência, casos graves, etc., mas tivemos que colocar praticamente toda a nossa força de trabalho, desde a atenção primária até a mais sofisticada atenção dentro de ambientes de terapia intensiva, à disposição do enfrentamento da pandemia. Hoje nós temos duas secretarias, vereador Cirilo. Nós temos uma Secretaria de Saúde e temos uma Secretaria do Covid. Nós temos leitos de UTI reservados para o Covid porque não podemos desativar. Não é simples reativar, não é simples fazer esse planejamento. Então, hoje, por exemplo, os leitos de UTI, praticamente metade é para Covid e metade é para atendimento de outras doenças, né? Então, é um momento de muito cuidado, nós temos que fazer as coisas com muito cuidado para não piorar a situação. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade que hoje o nosso futuro depende em grande parte da população. Se a população entender que tudo acabou, vamos lá, oba-oba, vamos para o bar, vamos para a fila, nós vamos piorar a situação. O vírus está aí, ele não resolveu, nós vivemos aí a saga das vacinas, todo dia uma notícia que às vezes é boa, às vezes é ruim, mas o fato é que não temos vacina. E a discussão sobre a questão da vacina é extemporânea. A gente só deve discutir como, quando, quem, a hora que a gente tiver a vacina. Então, hoje nós temos que manter os cuidados habituais de higiene, lavar as mãos, o uso do álcool em gel, a máscara fundamental. O novo presidente eleito dos Estados Unidos implorando à população americana que use máscara. Nós também fazemos isso todos os dias, que as pessoas continuem. A máscara não impede a transmissão, mas ela diminui demais a gravidade das doenças, porque a carga de vírus acaba sendo muito menor. Então, a utilização das máscaras é absolutamente fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro do serviço público, dentro do transporte público, dentro de todos os ambientes. Então, esse é o momento da saúde. Temos uma pandemia em andamento, não mudou. Nós estamos discutindo um orçamento tentativo, porque não sei o grau de interferência que a pandemia poderá acarretar neste orçamento. E nós temos aí outras ações dentro da saúde que não podem parar, que tem que continuar. Então, é um desafio enorme e acho que nós estamos juntos aí nesse enfrentamento. Obrigado. Bom, eu agradeço a exposição do secretário Carmen de Souza. Então, antes de passar a palavra para o secretário Tarcísio, eu quero fazer duas considerações. A primeira, eu quero fazer um questionamento, colocar aqui um questionamento de Clístenes Carvalho da Silva. E eu já vou passar o Renato, que é da Secretaria de Infraestrutura, se possível, já respondê-lo. Como é um questionamento pontual, nós já liquidamos esse assunto. O questionamento é o seguinte: Clístenes Carvalho da Silva. Sou morador do Jardim Novo Campos Elíseos, sofremos aqui com problemas devido a uma obra parada
há umas 4 décadas. A Avenida Paulo Camargo de Moraes está sem asfalto. Avenida Paulo Camargo de Moraes está sem asfalto, com buracos, entulhos, e quando chove fica muito perigoso. Dificulta a mobilidade na região, causando aumento de fluxo na rua Piracicaba, por exemplo. Daí ele faz a seguinte pergunta: há previsão orçamentária para a conclusão da obra? Se não, o que é preciso para essa avenida ser urbanizada com ciclovia? Então ele faz 2 perguntas, tudo relacionada a concluir o serviço dessa obra de pavimentação, e aproveita e pergunta também sobre a implantação da ciclovia na Avenida Paulo Camargo de Moraes, Jardim Novo Campos Elíseos. Como essa pergunta é pontual, eu já passo, se o Renato puder nos dar já o encaminhamento disso, caso ele tenha condições de responder, se não, que encaminha a secretaria competente para que a gente responda o mais rápido possível isso ao senhor Clistênis Carvalho da Silva. Renato. Bom dia a todos, bom dia ao senhor Clistênis. Realmente é uma avenida, é um problema conhecido já nosso, tá? Avenida Paulo de Camargo de Moraes. Nós temos um projeto básico para ela, mas a intervenção necessária nesta avenida, ela é muito grande, tá? Passa um córrego por baixo dela, tá? Um trecho está canalizado, mas com uma canalização muito antiga e insuficiente. Então, todo esse trecho terá que ser demolido, tá? Durante o processo de implantação do loteamento, não foi reservada a largura necessária para a implantação dessa avenida. E ao longo dela existem alguns núcleos habitacionais, alguns inclusive que já foram regularizados. Então não temos espaço também para a implantação da avenida. Então ela demanda desapropriação, um grande número de desapropriação, remoção de famílias, demolição de todo aquele trecho canalizado que ali está, reimplantação de um sistema de canalização, tá? Fechado. Esse é um problema que nós temos muito grande, que nós dificilmente conseguiremos outorga no DAE, tá? Mas é uma coisa que nós temos que ir atrás e lutar. Também teremos que conversar bastante com o Ministério Público, porque ele tem uma restrição muito grande com fechamento de cursos d'água na área urbana, tá? E a questão da ciclovia está prevista no nosso projeto básico também, mas é uma obra extremamente complexa que envolve muitos fatores sérios, inclusive remoção de famílias, como eu já citei. Então, e ela está estimada em alguma coisa em torno de 40 milhões de reais, tá? Então, nós não temos previsão de execução dessa obra, temos o projeto básico e estamos tentando arrumar alguma solução para isso. É isso. Eu agradeço por hora, o Renato. Foi uma resposta de bate-pronto, né? É esse o objetivo também da audiência pública, é tentar, dentro do possível, esclarecer ao munícipe, esclarecer aos vereadores as demandas que são apresentadas, mas o problema é real, é um problema que assola essa região há algum tempo, e é muito pertinente esse questionamento, essa indignação, né? E essa expectativa de que algo seja resolvido. Mas o que nós temos aqui, na realidade, são funcionários de carreiras, né, que nós temos que enaltecer. O Renato, de bate-pronto, sem saber a pergunta, já sabia a localização. Observei isso, viu, Renato? Então, ficam meus cumprimentos. E agora nós precisamos pegar essa experiência do servidor público de carreira, esse conhecimento que ele tem técnico até das próprias localidades que são vulneráveis, para que possam, juntamente com a futura administração, resolver. Eu acho que essa é a palavra que resume tudo. Resolver problemas pontuais como esse, haja vista que nessa discussão inicialmente do orçamento de 2021, os secretários estão vendo de uma maneira macro os problemas de suas pastas, né? Mas fica então essa sugestão, se me permita dizer assim, desta localidade que já perdura muitos anos. Eu já passo, então, ao Tarcísio Sintra, secretário de Finanças do município de Campinas, para tentar, de alguma maneira, abordar todos os questionamentos que foram colocados pelos vereadores e também pela... Pode me passar um minutinho, secretário? E também pelo questionamento do Marcelo dos Santos Draeta, que é o munícipe que questionou sobre o corte de funcionários
consequentemente, fazendo isso, não precisaria aumentar a IPTU. Eu queria estender os meus cumprimentos aqui aos vereadores Rossini, Pastor Elias e Carlão do PT, pelo comparecimento a essa audiência pública. Por ser uma pergunta pontual a questão dos comissionados, eu queria salientar o seguinte: a Prefeitura de Campinas, ela ocupa 50% dos cargos comissionados aprovados em lei. E desses 50%, metade é ocupado por servidores de carreira. Então, eu quero fazer estender essa questão aqui, esse cumprimento que o vereador Cirilo fez ao Renato, que é um diretor de infraestrutura, que é de carreira, ao João, que está aqui comigo, que é o diretor de contabilidade, que é de carreira, ao Pedro da assistência, que é o diretor que cuida da parte orçamentária, que é de carreira, bem como a Rosana, da Secretaria de Educação, que é diretora de financeira, que também é de carreira. Então, essa questão dos comissionados, o volume é relativamente pequeno e a valorização muito grande aos servidores de carreira, como está comprovado aqui na presença dessa audiência pública. O vereador André Von Zuben e o vereador Rossini fizeram algumas colocações sobre o orçamento, em termos de orçamento base zero, previsão de receitas, repetição dos valores de orçamento. Eu vou fazer uma resposta que eu creio que englobe todos os questionamentos. O orçamento do município, ele se utiliza, nós temos uma técnica de elaboração do orçamento, uma coisa para receita e outra para despesa. Então, a previsão de receita que nós temos para o ano de 2021, a nosso ver, ela é extremamente realista. Nós estamos fazendo ajustes nos últimos 4 orçamentos e estamos cada vez mais próximo da realidade, então com uma variação muito pequena. A ponto no ano de 2019, nós tivemos um superávit orçamentário, das receitas próprias. Então, o que foi arrecadado efetivamente em algumas receitas próprias foi acima do previsto na lei orçamentária. Para esse ano de 2020, foi um ano extremamente complicado do ponto de vista de receita, como o Dr. Carmino fez a colocação, mas nós estamos sentindo nesses últimos meses uma retomada da economia, tanto na questão do ISS quanto do ICMS, bem como do IPTU, onde o comparativo do que nós estamos arrecadando nesses últimos 2 meses está superior ao mesmo período do ano passado. Então, em que pese nós termos tido uma queda da arrecadação nos meses mais iniciais da pandemia, março, abril, maio, junho, já houve a retomada e já retomamos aos mesmos níveis do ano passado com previsão de crescimento. Então, a receita para o ano que vem, como o João fez a colocação, o PIB de São Paulo, uma expectativa aí de crescimento de 5%. Então, nós entendemos que estamos sendo extremamente realistas e há, sim, a nosso ver, a previsão de arrecadar muito próximo do que está sendo orçado. Então, este é o lado da questão da receita. No caso das despesas, a questão do orçamento base zero é uma questão muito complexa. Quando estamos falando em prefeitura, estamos falando aqui de 6,5 bilhões de reais, né? Muitos detalhes orçamentários por conta da questão legal. Então, nós temos a Secretaria de Saúde com muitas quebras orçamentárias por questões de prestação de contas, do SUS, do Ministério da Saúde, mesmo caso para a educação, que nós temos que fazer as vinculações aonde está sendo gasto o recurso, que dificultam muito que seja feito um orçamento base zero. Mas nós temos algumas características. O orçamento de pessoal feito pela prefeitura, pega-se o valor que se gasta com a folha de pagamento e a projeção para o ano que vem, porque a folha de pagamento, em geral, ela é fixa. Tá? Então, eventuais entradas ou saídas é que são previstas. Mas a secretaria, por exemplo, ela não tem a autonomia de simplesmente falar, olha, eu vou aumentar em tanto, eu vou reduzir em tanto. Precisa ser extremamente justificada. Como o doutor Carmino comentou,
nós temos uma previsão de contratações e são agregadas essas contratações no orçamento da folha de pagamento. Mas esse cálculo é central. Em relação às outras despesas, elas são feitas por secretaria, por tipo de receita. Então, nós, como podemos ver aqui no slide número 14, onde temos várias variações. Então, nós temos secretarias como, por exemplo, a saúde como um todo crescendo 5,11%, e especificamente o Mário Gatti 15%. Por quê? Porque o Mário Gatti assumiu a rede Mário Gatti, a rede de urgência e emergência, então incorporou diversos segmentos da saúde e está sendo passado, ao longo dos anos, a responsabilidade por a manutenção desta rede. E a saúde está com um aumento menor, por quê? Porque está transmitindo esses gastos para a saúde, para o Mário Gatti. Então, são feitos ajustes. E se nós notarmos, muitas secretarias diminuíram, por quê? Porque estava previsto para 2020 e em 2021 ela tem um cenário diferente. Umas aumentam, outras diminuem. Como é o caso, por exemplo, de serviços públicos. Nós olhamos os gastos, olhamos os contratos em andamento e o que está efetivamente gasto até um período de 2019. Comparamos com os anos anteriores e são feitos ajustes, como foi no caso da Secretaria de Serviços Públicos, colocado pelo vereador Rossini, bem como nos encargos gerais, como colocou o vereador André von Zuben. Nos encargos gerais, está considerado o aporte no fundo previdenciário do Camprev, em que pese o valor do orçamento do Camprev não ter aumentado, porque é a previsão do que está sendo pago com as aposentadorias e com o que virá, já está sendo contemplado para o orçamento de 2021 a alíquota de 28%, que começou a vigorar nesse segundo semestre, bem como o aporte no fundo previdenciário, que é orçamentário. São cerca de 300 milhões, que até o ano passado e meados desse ano eram aportes puramente financeiros, aos quais saíam do Caixa do Tesouro Municipal da Prefeitura para o Caixa do Camprev para pagar a folha dos servidores do fundo financeiro. Com a compra de vidas do fundo previdenciário em relação às vidas do fundo financeiro, considerando os aportes que o município fará, então grande parte daquele aporte que era no fundo financeiro, que não era contábil, agora passa a ser contábil, razão pela qual aumentou os encargos gerais do município, bem como aumentou a receita do Camprev, por conta desse aporte, e que vai ser compensado pelo não aporte do financeiro para o fundo financeiro para pagamento das aposentadorias. Eu agradeço por hora ao secretário Tarcísio Sintra, secretário municipal de Finanças. Eu quero, evidentemente, deixar aberto a qualquer questionamento. Até o presente momento não chegou às minhas mãos mais nenhuma. Aí, sobre a pergunta, falou isso, então está respondido. Eu quero lembrar a todos que nós estamos realizando a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, realizando a 25ª audiência pública para tratar do projeto 221/2020, que trata sobre o orçamento do programa do município para o ano de 2021. Essa audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no dia 29 de outubro próximo passado. Eu estou aqui nesse momento, ainda online, com o vereador professor Alberto, com o vereador André von Zuben, com o vereador Luiz Carlos Rossini, com o vereador Elias Azevedo. Existe canal aberto ainda com o vereador Jorge da Farmácia, como também com o vereador Luiz Iabico. Quero registrar também a presença do vereador Carlão, do PT, presente a todo momento aí nos trabalhos. Eu consulto aos vereadores se alguém quer fazer algum questionamento, se é possível, se é necessário. Não tendo qualquer sinalização, eu passo, então quero registrar aqui o Frederico,
Escopacasa, presente também durante os trabalhos da sessão, ao João Carlos, que está presente desde o início, presença física aqui no plenário, João Carlos Ribeiro da Silva, que é diretor do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, presentes ainda o nosso secretário de Transporte e presidente da INDEC, Carlos Barreiro, como também nosso secretário de Saúde, Dr. Carmeno Antônio de Souza, e presente fisicamente o secretário de Finanças, senhor Tarcísio Sintra. Eu vou deixar, então, um canal aqui de comunicação aberto. Nós vamos ainda permitir que, até que eu encerre os trabalhos, qualquer questionamento, sugestão, crítica ao projeto que trata do orçamento de 2021 seja direcionado a essa presidência. Tão logo eu encerre os trabalhos, caso chegue nesse intermédio de tempo, seja encaminhado ao presidente dessa casa, para que ele possa fazer o encaminhamento à Prefeitura Municipal, em especial à Secretaria competente, para que possa sanar a dúvida, que possa corrigir eventuais imperfeições que o projeto possa apresentar. Lembrar que o canal de comunicação direto com essa casa é através do site www.campinas.sp.leg.br ou pelo WhatsApp, o DDD é 19 9782 93776. Não há qualquer sinalização de qualquer manifestação da população que participa dessa reunião através de uma audiência pública virtual, mas eu quero agradecer muito. Secretário Carmeno, obrigado pelas considerações e esclarecimento do tema que lhe foi confiado. No mesmo sentido, secretário Carlos Barreiro. Quero agradecer muito a participação dos vereadores, vereador professor Alberto, vereador Carlão do PT. Vereador Carlão do PT, está me ouvindo bem? Posso caminhar para o encerramento dos trabalhos? Posso encaminhar para o encerramento dos trabalhos da audiência? Eu gostaria que liberasse o som do vereador Carlão. Ô, senhor presidente, me ouviu agora? Não, vereador Carlão. Não, eu tive dificuldade aqui no início, em função do sinal, mas pode concluir, senhor presidente. Pode concluir. Senhor vereador Carlão do PT, gostaria de ouvi-lo. Senhor presidente, pois não. Eu não encaminhei nenhuma questão, porque no início eu estava com dificuldade no sinal aqui, mas pode encaminhar, depois eu encaminho as demandas que eu tiver aí no momento de debate do projeto. Muito obrigado, eu agradeço a sua participação. E lembrando que hoje a Câmara Municipal inicia um processo de discussão do projeto. Nada vai ser decidido hoje, isso passará por, inclusive, sessões de discussão dos projetos, onde os vereadores poderão ter todo o tempo que entenderem necessário para sugerir, criticar, e a população também interagir com os vereadores para que possa algo ser mantido, se necessário, ou modificado. Quero, por derradeiro, então, agradecer a todos, quero agradecer ao João. João, muito obrigado pela presença física aqui, João Carlos Ribeiro, ao Renato de Camargo Barros, diretor de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ao Leandro Carvalho de Oliveira, diretor executivo da FUMEC, ao Pedro Ângelo Costa, diretor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Rosana Moura, diretora do Departamento de Financeiro, da Secretaria Municipal de Educação, e por derradeiro, então, mais uma vez agradecer ao secretário presente, o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, pela presença, e buscamos esclarecer dentro daquilo que foi possível esse início de reflexão do projeto 221/2020. Agora são 11h15.
aproximadamente quase 2 horas de audiência pública. Foi permitido todo tipo de participação, o que é obrigação e o que se espera de uma audiência pública. Tendo, então, agora a sinalização aí de tranquilidade, aí de não manifestação, eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando um bom final de dia a todos. Muito obrigado. É encerrada, portanto, a transmissão da TV Câmara Campinas para a audiência pública que discutiu o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem de 2021. Continue na nossa programação, porque daqui a pouco, ao meio-dia, começa o programa Câmara Total ao vivo. Até lá! TV Câmara Campinas.